Olá, que Deus esteja com você em todos os momentos bons, momentos tristes na nossa vida. Hoje vamos falar das coisas visíveis e as invisíveis. São coisas que se vê e coisas que não se vê. E muitos não entendem sobre esse assunto, mas a gente falar que a fé é o fundamento das coisas que se esperam e das coisas que não vê. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18 diz: não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporárias e as que não veem são eternas. E hoje vamos falar sobre esse assunto. Mas antes disso, vim pedir para que você se inscrevesse, ativar o sininho para sempre cair notificação da oração, compartilhar para que outras pessoas sejam grandemente abençoadas e deixa seu like, isso mostra que está gostando do vídeo. As coisas visíveis e invisíveis são coisas espirituais e canais na nossa vida. As visíveis são riquezas, são casas, são carros, são mulheres, e invisíveis são espirituais, são como dons, talentos, são como a Nova Jerusalém, reino de Deus e outras coisas. São coisas invisíveis, só que são coisas que levam à eternidade, são coisas eternas para nossas vidas. E muitos ficam em coisas visíveis, igual Tomé, precisam ver para crer. E muitos estão desse jeito. As coisas que se vão são temporárias, são coisas momentâneas. Mas eu vim te falar, se você precisar de coisas, provar, tem que ver para acreditar, você será como Tomé. Algumas coisas basta acreditar no futuro e você crer e que isso irá acontecer. Acaso já vos detestes a pensar que no universo há mais que não podemos ver do que há que nós somos invisíveis? Aos olhos humanos, vê na verdade bem pouco. Tomemos o grande e maravilhoso universo celeste que nos ensina com seus sóis, sistemas e vias lácteas. Tempos houve em que nosso olhar só podia alcançar cerca de 2.000 estrelas. Hoje, pelo telescópio, podemos ver literalmente milhões e ainda mais. E o que vemos simplesmente em linhas gerais, não em detalhes. Mesmo em Marte, nosso vizinho mais próximo, vemos e que se nós afiguram campos e canais, mas bem pouco se manifesta claramente. O olhar por um telescópio de qualquer dimensão convence-nos que acima de nós muitos mais do que se pode ver, mesmo com o auxílio dos mais poderosos instrumentos. Olhemos também ao universo abaixo de nós, o universo que vemos por um microscópio. Eis que se abre diante de nós outros outros universos tão surpreendente como aquele que vemos através do telescópio. Somos por vezes inclinados a pensar que as coisas que vemos são tudo quanto existe, e o que afeta positivamente o nosso senso de valores. Não nos enganemos, as coisas visíveis, isto é, o que é material, compreende apenas a estrutura do universo em que vivem e se movem aos seres morais. Claramente aquilo para que serve esse maquinismo, e mais importante do que a própria máquina é o que vemos existe para as coisas, muito mais importante, muitas das quais são invisíveis, mas todavia reais. Entre outros visíveis acham-se as espirituais. Seres como a Trindade e os anjos são invisíveis aos olhos humanos. Da mesma maneira que são as atitudes, os motivos, são bem que se revelem em atos. São, no universo, as realidades do valor eterno. Eis porque nosso texto diz: as que se veem são temporárias e as que não se veem são eternas. Entendemos e vejamos
que são coisas visíveis, são coisas que nós vemos, que nós acreditamos, que temos prova para acreditar, que são vistas em olhos nus, e as invisíveis são coisas eternas, são coisas espirituais e também carnais que nós não conseguimos ver, se não precisamos de outros materiais para ver, são coisas invisíveis, que são quase impossíveis de algumas de se ver. E quando nós olhamos para isso, pensamos muitas coisas. Tem coisas invisíveis que levam ao inferno, tem coisas invisíveis que levam ao céu. Sim, tem. Mas a palavra de Deus nos ensina que não. Que as coisas visíveis são coisas terrenas. As coisas temporárias são coisas que o diabo lhe oferece. As coisas invisíveis são coisas que irão acontecer. São coisas eternas. Invisível são coisas que Deus quer lhe entregar que você ainda não entendeu. Invisível. Tomé pesou para ver, para crer. E muitos hoje estão precisando ver para crer. Então que hoje podemos entender que para ver, para crer é constrangimento que você não quer passar. Isso mostra a pouca fé que muitas pessoas têm. A fé que Pedro não tinha. Pedro era um cara corajoso, um homem valoroso, corajoso, mas tinha pouca fé. Fé em acreditar em Jesus. Ele queria falar que não vou negar não, Jesus, mas negou. Eu vou sempre estar contigo, mas não teve. Ficou com medo. E vemos outros motivos. E entendemos que nós temos que ter fé. Que hoje possamos ter fé. E onde há coração receptivo, é uma fé ativa. A manifestação do poder da palavra de Deus. O que o olho não viu, o coração não conheceu, é o que Deus tem guardado para aquele que nele confia. Agora, neste momento, vamos orar, medita na palavra do Senhor, confie, imagine e veja seus olhos. Imagine o quão profundo, quão é Deus na nossa vida. Deixa o seu pedido de oração, coloca nossos amigos e familiares, ora juntamente comigo, que possamos orar para nossa família, orar para nossos amigos, orar pelo Brasil, pelo mundo, que cada dia possamos dar o nosso melhor, porque Deus pode voltar a qualquer momento, sempre nos protegendo, nos guiando no caminho certo. Senhor, o meu desejo é fazer com que o mundo conheça o plano maravilhoso que Tu tens para cada humano. Quero ser instrumento de boas novas. Usa-me na Tua palavra, na Tua vida, na Tua pregação, para tocar, para Te louvar, para levar essa mensagem para mais pessoas. Isso que eu Te peço, Pai. Que as pessoas entendam que as coisas do mundo são passageiras, que as coisas do mundo passarão. E as coisas eternas são que ainda virá. São coisas que nós não vemos hoje, só que virão para a eternidade. Entendemos que o maior plano que tem na nossa vida, na vida de todos, é o plano da vida eterna. Poucos entendem, poucos querem ter isso. Que as pessoas não entendem porque nunca teve o tão sentimento, nunca acreditou nisso. E hoje podemos acreditar e podemos entender, tem ilustrações de filmes, novelas, e possamos ver que aqueles que ficarão sofrerão, aqueles que o inferno sofrerão, aqueles que seguirão de Cristo sofrerão. E são poucos que vão se glorificar do lado do reino de Deus. Muitos pregarão, muitos louvarão, muitos salvarão vidas para Jesus. Mas não se converter seus maus caminhos, Jesus lhe dirá que eu não vos conheço, apartai-vos de mim. E outros, aquele humilde que orava dentro do seu quarto, orava, ia para a igreja, não era um grande pregador, ele falava mais, lia a Bíblia um capítulo todo, mas aquele fiel, verdadeiro servo de Deus, que pregava e ensinava onde que passava, falava Jesus aonde que estiveram, vivia a palavra do Senhor, e o Jesus lhe disseram: este é o verdadeiro ovelha minha, este é o meu príncipe, este recebeu o galardão.
este se assentará do lado da minha direita. Esse é o servo, o fiel servo, o servo do meu servo. Entendemos que Deus, Ele quer que nós vivemos. Conhecimento, ele é vasto, ele passa. A sabedoria, ela é eterna. Conhecimento é do mundo, a sabedoria é de Deus. Que hoje podemos entender. Se você quer ter sabedoria, se você quer viver a palavra do Senhor, você precisa disso. De quê? De conhecer, aprender, pensar e praticar. Que hoje podemos entender que as coisas visíveis tudo se passarão e que as coisas invisíveis do reino de Deus que nós imaginamos são coisas para sempre. Pensamos, uma Ferrari se enferrujará, quebrará. A Nova Jerusalém, ela é eterna. Uma casa se passará, mas Deus é eterno. Entendemos que as coisas invisíveis, que você nunca viu a olho nu, são coisas eternas, porque você não precisa ver para acreditar ainda. Porque isso será provado quando você estiver sendo julgado, aonde que não haverá mais nada para voltar atrás do que você fez. Que hoje podemos escolher o caminho certo para que lá na frente não podemos cair no caminho da perdição, o caminho que leva ao inferno. Hoje estamos no caminho, hoje não estamos adorando, hoje estamos aqui escolhendo o nosso caminho, o caminho que qual que você quer, é o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Então você está aqui no lugar certo para ser grandemente abençoado na palavra, no Espírito Santo. Que o Senhor sempre esteja com você em todos os momentos da sua vida. O Senhor pode te curar, o Senhor pode te fortalecer, o Senhor pode te multiplicar. Que nunca te falta o pão de cada dia, te abençoe financeiramente. O Senhor sempre estará do teu lado. Confia, seja luz onde você estiver, essa dessa terra. Faz a diferença, explique da palavra do Senhor, salve a vida dos seus amigos, familiares, se você realmente os ama. Que o Senhor sempre lhe abençoe. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, ative o sininho, compartilhe para que mais pessoas venham assistir, mais pessoas sejam grandemente abençoadas. Compartilhe, ajuda nós ao canal, para que Deus sempre pode te abençoar de rico conhecimento e que possa praticar, orar e buscar a face de Deus. Em nome do Senhor Jesus, amém.